até por isso que a gente incluiu no projeto do Pontão, também o compromisso com a divulgação, entendeu? Porque não adianta você ter o seu código de ética para só usar ele na hora que aconteceu o problema. Aí tá. Vamos seguir aqui. Então a gente tem que divulgar, tem que, no final até da divulgação aqui. Então é o seguinte, são os processos do programa de integridade. Canal de denúncias que pode ser interno ou externo. O que é essa diferença? Você pode ter o seu canal criado por você mesmo na internet, por exemplo, via e-mail, e a pessoa denuncia. Pode ser as pessoas se identificando ou não, você tem que dar essa opção, né? Então, essa divisão interna ou externa, por exemplo, o vagão tem um externo, né? Tem um coisa externa, mas a solução é que vem agora. Tá? Então, eu vou ler algumas coisas sobre o programa de integridade. Eu fiz questão de distribuir esse papel aí, porque as pessoas que tiverem esse papel, tem tópicos principais aí. Esse tópico. E, por exemplo, o programa de integridade não será efetivo se a empresa passar a mensagem de que é incapaz de identificar, receber denúncias e responder às condutas em não conformidade. Ou seja, em não compliance, né? Porque compliance significa conformidade. Apesar das muitas ofertas de instrumentos e ferramentas que prometem a efetividade do programa de integridade, nada supre a necessidade de um sistema estruturado de denúncias, pois permite que aqueles que são vítimas de um ato arbitrário apresentem uma reclamação sem que sofram retaliação. A grande preocupação do canal de denúncia começa pela retaliação. Você fala que o teu colega fez, por exemplo, dentro da empresa, fez não sei o que contigo, é que o cara vai, de repente, quer pegar, vai ter aquela história, vou te pegar lá fora, né? Entendeu? Ou coisas piores, né? Bom, ao estabelecer um canal de denúncia, é importante que uma série de comunicações e treinamentos seja ofertada, viu? Para que a denúncia seja incorporada na cultura da empresa. Com cuidado para não virar fofoca. Também, né? Também, com cuidado para não virar fofoca. Ah, sim. Manter o sigilo, né? O sigilo é o denunciamento. Vale lembrar que a eficácia do canal de denúncia depende da percepção de segurança e da confiança no anonimato por parte do denunciante, viu? Também é importante que a empresa, principalmente o gestor que será responsável por tratar a denúncia, tenha parcimônia na sua condução. É possível que depois dos procedimentos de investigação o gestor chegue à conclusão de que a denúncia não é verídica. Nesses casos, tanto o denunciante quanto o denunciado terão a sua integridade mantida e não sofrerão nenhum tipo de retaliação. Esse é o lance da manutenção do sigilo, né? Evitar o vazamento de informações, qualquer ato de constrangimento nos ambientes de trabalho envolvidos, é um papel importante do gestor de compliance, no caso, gestor de integridade. Mas aí precisa de um outro cuidado. O cuidado de quem é esse gestor. De repente é ele o responsável pelo problema que está acontecendo. Sim. Geralmente em uma empresa, a grande maioria das vezes é o gestor. Então, ficar só na mão do gestor essa definição não é. Bom, mas é isso que nós estamos discutindo. Isso que ele falou de canal interno e externo. Né? Então, se você tem um canal de denúncia interno, o próprio funcionário seu que recebe denúncia, né, tem uma certa vulnerabilidade. De repente, agora um canal externo é uma empresa que presta um serviço para você, só faz isso, de receber a denúncia, e aí essa denúncia fica arquivada nessa empresa, e essa empresa tem uma lista de pessoas que podem receber aquela comunicado daquela denúncia, né, que é o Comitê de Integridade. E se vem uma denúncia relacionada com uma dessas pessoas, essa pessoa não vai receber, entendeu? Para manter justamente essa independência. Evitar que a própria pessoa que está envolvida naquele conflito, né, tenha a possibilidade, eventualmente, de arbitrar, jogar aquilo para baixo do tapete. Tá? Então, essa preocupação é importante. Tudo isso, né?
E por isso que ele falou também que esse comitê que vai eventualmente receber e investigar uma denúncia, ele tem que ter uma certa autonomia e ser desvinculado, digamos assim, da estrutura, entendeu? É como se fosse um conselho fiscal. Ele tem que ter uma independência para não ficar subordinado a alguém que eventualmente possa estar envolvido na operação, entendeu? Mas isso é importante, sim. Sem dúvida. Bom, aí depois vem Comitê de Integridade, né? Assessoria do Conselho Curador ou da Alta Administração. Comitê de Integridade da Fundação Cultural Volume 98 tem por finalidade o assessoramento, aplicação e aprimoramento do seu programa de integridade, a fim de que as diretrizes dele constantes, bem como as normas de legislação vigentes, sejam rigorosamente cumpridas e será devidamente orientado por um regulamento. Comitê de Integridade, né? Temos, né? Ele não está funcionando, né? Até porque não tem tido denúncia. Está instituído, né? Pois é, ele não tem tido denúncia, né? Mas está numa fase. Tem um regulamento. Existe um regulamento intenso por sinal. Comitê, né? Sim. Tem um regulamento até bem extenso, né? Foi feito, né? Com a aprovação da Ana Paula, né? Vocês mencionaram que no caso do vagão, o comitê é externo ao vagão. Não, canal de denúncia. No canal de denúncia. Serviço de quem recebe a denúncia. Então tem várias empresas que têm um serviço dele. Que aí eles recebem a denúncia e encaminham, né? Mas, por exemplo, você não tem como deletar uma denúncia, entendeu? Entendi. Porque é independente. Então as pessoas que vão tratar aquela denúncia não podem jogar coisas debaixo do tapete e falar, isso aqui a gente não vai tratar, não. Então, mas essa estrutura burocrática, administrativa, ela, é aquilo que eu falei, o maior benefício é você prevenir, né? Porque quando acontece é sempre doloroso você ter que tratar, né? E precisa de ter esses cuidados que a gente até agora, como a gente fala, a gente está implantando, a gente já tem um canal de denúncia contratado, já tem um comitê de integridade nomeado, mas até isso tudo funcionar perfeitamente, entendeu? Com todos os caminhos é trabalhoso. E o que aí é curiosidade minha mesmo, assim. Uma fundação, por exemplo, aí tem um canal externo. Uhum. Aí um denunciante aciona esse canal externo. Uhum. Essa empresa registrou a denúncia e ela vai encaminhar Para o comitê de integridade. para dentro do comitê. Isso. E aí não volta a ter o risco de que aquilo seja omitido? De que forma que a contratação de um receptor externo da denúncia mitiga esse problema? E mitiga no sentido de diminuir essa possibilidade, certo? Porque o comitê são 5 pessoas, né? 3 titulares e 2 suplentes. Então, os membros do comitê, eles têm acesso ao canal de denúncia, né? Então, você tem que ter um conluio. Entendi. Você garante que todos do comitê vão receber a denúncia? Eles podem ter acesso. Pode ser que tenha um designado para fazer o recebimento. Mas você pode, uma vez por ano, fazer um inventário, né? Você deve fazer, inclusive, do que o canal recebeu, o que foi tratado, o que não foi tratado. Então, você não tem como apagar aquilo lá. Porque quando a ouvidoria é interna, pode ser que nem chegue no comitê, né? Se tiver um problema, né? Se a pessoa, às vezes, pode parar no meio do caminho, né? Nem chega no comitê. Exatamente. Se você tem um canal interno, aí é mais difícil. Porque como é que você garante? Vai fazer denúncia por e-mail. Quem que vai receber esse e-mail? Se essa pessoa recebeu o e-mail e vê que ela está envolvida de alguma forma naquilo. No e-mail você não tem garantia nenhuma que aquilo não vai sumir, né? Uhum. Então, e está dentro do ambiente da organização, né? Tem as simpatias, né? Mas fulano é meu amigo. Pois é. Está sendo denunciado, não, estão te denunciando aqui. Levantou ali. Isso aí levantou. Então, realmente, assim,
Mas o risco sempre de passar a mão pela cabeça vai existir em qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Brasileiro achar um É o jeito. que ele está falando. Tem 3 membros do Comitê de Integridade. Pô, os 3 têm que estar de conluio. No mínimo, um vai resmungar que Por isso aquilo que não está certo. A questão prevenção é isso que eu falo que é a mais importante de tudo, entendeu? Porque mesmo que você tenha todos os mecanismos, né, ainda tem uma outra questão, É. que mesmo que você tenha o seu programa de integridade perfeito, o seu comitê, o seu canal de denúncia, tudo funcionando perfeitamente. Existe uma coisa que é a justiça, certo? Então você não pode também condenar uma pessoa, né? O comitê de integridade não tem o poder de justiça, né? De polícia, nem nada. Então, se a empresa detectar, né, que houve uma infração e essa pessoa cometeu um crime, né, que é assédio, discriminação é crime, né? Então, o que a empresa, a associação, a fundação tem que fazer, quem vai tratar daquela infração penal não é a empresa, vai ter que ser feita uma denúncia ao Ministério Público. O Ministério Público vai tratar, porque essa pessoa, criminalmente, né, ela vai ter o direito de defesa, de advogado, né? É a justiça que vai tratar, não é você, né? Agora, você, como instituição, né, tendo um contrato com a pessoa e assim por diante, né, se ela cometeu uma infração, você tem o direito de demitir essa pessoa, de dispensar o serviço, né? Alguma forma de punição ou de, não vou nem falar de punição, né, mas medidas, como é que é? Disciplinares, né? Medidas disciplinares você pode adotar, mas você não vai ser nunca juiz, né? Então, isso que eu falo, o mais importante de tudo é a prevenção. E a prevenção baseia-se na divulgação, né? No contrato, na existência do código de ética e tal. Mas para você poder dar um passo adiante, aí você tem que ter realmente o seu canal de denúncia, o seu comitê de integridade, que já vai criar outra camada, né, que vai facilitar você tratar aquela situação. Que aí, pelo menos, não é você sozinho que vai decidir, né, se a pessoa infringiu, se não infringiu, se deve ser afastado, se não deve. Aí Vai ter um comitê para discutir eu isso. falei que tem um regulamento, né? Tem um O regulamento. comitê tem um regulamento cheio de itens, assim, como é que eu enquadro isso, vou lá, leio bonitinho, um regulamento bastante extenso. E essa divulgação é muito importante, porque ela que vai ser a informação que vai gerar o fato das pessoas, as pessoas conhecerem esse procedimento, vai inibir já uma quantidade bem grande de situações. Processo educativo, né? Processo educativo. Aí, no caso, então, quando a fundação, chegou uma denúncia, o comitê apurou que aconteceu uma ilegalidade. Aí cabe à fundação fazer a denúncia, formalizar a denúncia no Ministério Público, e o Ministério Público é que faz a apuração, que faz tem que aciona a ver. justiça. Acho que depende de caso a caso, né? Porque, por exemplo, tem certos crimes, né, ou denúncias, que você não pode fazer pelo outro, certo? Eu não posso fazer uma denúncia por alguma Entendi. coisa, né? Por algo que eu sofri. A instituição não pode denunciar por mim. Então, tem casos que a instituição que ela pode fazer realmente, ele diz assim, não, se essa pessoa está tendo um comportamento questionável, né, que está gerando problemas para a instituição e que está conflitando com o nosso código de ética, a instituição tem, dentro dos seus contratos e tudo, liberalidade, eventualmente, de rescindir o contrato com aquela pessoa, né, de afastar, ou dar uma advertência, né? Tem coisas que você pode fazer administrativamente. Mas, do ponto de vista criminal, aí, por isso é importante, nessa hora, o que a empresa tem que fazer é levar para o seu departamento jurídico. Porque o seu departamento jurídico que vai poder dizer se aquilo de fato tipifica um crime,
se cabe denúncia ao Ministério Público, ou se a pessoa que foi atingida é que precisa fazer essa denúncia. Aí Olha aqui, a resposta a esse segundo item aqui, o comitê será autônomo e de caráter deliberativo e propositivo, apoiando o Conselho Curador ao aplicar as penalidades e na interpretação e encaminhamento de soluções para situações que se configurem violações ao Código de Ética. Ou seja, o comitê lá, junto com o Conselho Curador, vão tomar essa decisão que o Paulo estava falando. A caso aí. e caso. Como é que encaminha? Vai para onde? Tem que ir para a Justiça? Vai ter lá uma proposição do comitê, junto com o Conselho Curador. O Conselho Curador vai se reunir, né, para essa formalidade aí, e vai sair alguma coisa escrita, né, que é dado uma reunião, tomado, isso aí não é problema, nós não vamos conseguir resolver isso aqui tem problema judicial para ser resolvido, vamos encaminhar essa coisa. É isso aí, é esse item aí. Tá? Entendi. Ok? Bom, medidas disciplinares. Ó, o item mais importante de medidas disciplinares é isso aí, medidas disciplinares. A previsão e aplicação de medidas disciplinares em decorrência da violação de regras de conformidade são importantes para garantir seriedade ao programa de integridade, não se limitando a um conjunto de regras no papel. Ok? Ou seja, você tem que, dentro do teu código de conduta ética, você tem a previsão das medidas disciplinares que vão ser tomadas a respeito daquela violação. Ok? Para uma comunicação interna assertiva e sem ruídos entre empresas e funcionários, é de suma importância normas escritas que estabeleçam comportamentos esperados, aceitáveis, ética e compliance. Essas normas contêm o programa de integridade, que através do Código de Conduta Ética especificam desde comportamentos esperados até quais são as medidas disciplinares previstas em caso de descumprimento. Isso aí, o resto realmente. Bom, as medidas disciplinares devem ser aplicadas de forma coesa e cuidadosa, sempre observando a gravidade do desvio de conduta perpetrado pelo empregado, considerando as leis vigentes e o Código de Conduta Ética da empresa. Okay? Então, dentro daquela tua pergunta, isso aí ainda é uma coisa que consolida aquela informação anterior. Okay? Bom, divulgação e manutenção, isso aí eu vou ler tudo, que é a divulgação que a gente acabou de falar aí, tá? A divulgação e a manutenção do Programa de Integridade de Informação Cultural 98 representam etapas essenciais para garantir que seus princípios, normas e compromissos sejam efetivamente incorporados às atividades institucionais, fortalecendo uma cultura organizacional baseada na ética, transparência, responsabilidade socioambiental e conformidade. A divulgação tem como finalidade assegurar que todos os públicos relacionados à Fundação, dirigentes, colaboradores, prestadores de serviços, parceiros, voluntários, patrocinadores e comunidade atendida conheçam os princípios, diretrizes e mecanismos previstos no programa de integridade. Mais do que informar, a comunicação deve promover compreensão, adesão e participação ativa, tornando o programa um instrumento cotidiano de gestão. A manutenção do programa de integridade consiste em assegurar sua atualização contínua, já até falamos logo disso, e sua aderência às atividades desenvolvidas pela Fundação. Para isso, algumas atividades recomendadas. Revisão formal anual do programa de integridade. Atualização sempre que houver mudanças legais, regulatórias ou institucionais. Monitoramento periódico dos riscos de integridade. E elaboração de planos de ação para melhoria contínua. Okay? Comentários finais. Alguém quiser fazer? Alguém se coloca? Você se coloca? Tem alguma coisa?
Porque no nosso. Eu achei só ela um pouco muito vinculada à empresa. Quando se trata de cultura, o leque é mais aberto, a maneira de tratar ela é menos técnica, né? E é necessário ir mais humanizada do que técnica. Então, algumas citações constantes do termo empresa poderiam ser um pouquinho melhorados nesse sentido. Eu entendi particularmente o porquê que eles estão aí e é importante que está dando uma visão boa. Quando a gente relaciona com a empresa, você tem uma visão melhor da situação para entender, bem mais fácil para entender. Mas num texto, na hora de cobrar na área da cultura, não sei se... Conduta ética tem ele mais, só que são que são tópicos para como é que se constrói. exatamente o que você está falando aí. Agora, daí para frente, a pessoa vai, Trabalha de acordo com a sugere, situação. né? Se reúne, troca ideia, Verdade. cria, descobre mais risco, ou eventualmente, isso aqui nunca aconteceu, nem vai acontecer, tira fora. Eu acho que a interação, entendeu? A interação de quem é responsável por esse passo na empresa tem que estar sempre, né? Com o farol ligado. A associação em si, ela é como se fosse uma empresa, né? A gente tem que tratar como se fosse uma empresa. É uma empresa. Mesmo que seja cultural, a gente fundação é uma empresa. Você lida com pessoas, lida com sei lá, com instrutores, lida com advogado, lida com, Né? com diretores, lida com, sei lá, o Prestação de caso conta, comigo, produção. que era do conselho curador. Acho que é uma coisa que é interessante discernir que provava. nem toda empresa é um negócio, né? A gente tem vários tipos de empresas. A gente tem empresas mas é uma culturais, empresa. e todas as empresas são organizações, né? Isso que se aplica a todas as organizações. Quando não formou um grupo de pessoas. Hein? Tem razão de observação que ela fez. Sim, tem. Eu sei que tem. Uma motivação que é o quê? De fato, os programas de compliance, né, surgiram nas financeiras. No mercado financeiro, por causa das questões mais de corrupção, né? lidam com grande volume. Então, realmente, muita coisa que você encontra na internet sobre programa de integridade, de compliance, vai estar sempre usando o termo empresa, né? Que tem uma conotação realmente um pouco diferente de organização. Né? Empresa como uma atividade lucrativa. Né? E realmente, quando a gente está falando da área da cultura, você tem que fazer essas adaptações, né? Porque no caso de uma empresa mesmo comercial, né, o programa de integridade ele vai proteger, digamos assim, principalmente a empresa. Né? Mas no caso nosso, né, o objetivo você não tem como desvincular uma coisa da outra. Né? A gente só vai conseguir proteger mas se você der segurança para o seu público. Talvez. Né? É isso aí. Então, nossa visão do código de ética é de muito mais de criar um ambiente seguro, não para o negócio da empresa, mas Para o nosso negócio é o público. São os artistas. Então você tem que criar um ambiente seguro para os artistas que você recebe, em cima, o público que você recebe. Em cima do que ela está falando, quando o ponto de cultura fizer programa de integridade, pode usar uma palavra mais relacionada ao fato de ver empresa, aí entre parênteses, sei lá, isso. Eu não sei como vai ser usado. Vocês vão achar um caminho. Tem que achar um termo mais específico para, sei lá, agrupamento, sei lá, público, entendeu? Entidade? Seja entidade. Isso, exato. Tem que adaptar, né? Talvez até no caso do nosso atualizando o código de ética nosso, né? Mas eu acho que criar essa probabilidade. Eu acho que vai ter uma empresa.
Agora, só um comentário também que eu queria fazer. Como a gente fala, a gente desenvolveu esse programa, né? A gente já tem ele implantado, digamos assim, não na sua totalidade, porque, como eu estava falando com o Damásio, a gente já tem o nosso código de ética, a gente já tem o nosso canal de denúncia contratada, a gente já tem um comitê de integridade que foi nomeado, tinha sido nomeado na época que a gente desenvolveu o programa, mas depois nomeado sempre por um período, né? E agora, recentemente, a gente nomeou o novo Comitê de Integridade. E a gente precisa ainda, né? Esse trabalho é longo, entendeu? Porque hoje a gente já tem o benefício de ter um código de ética, de estar divulgando isso, de estar colocando isso no nosso contrato. Então, isso já funciona como medida de prevenção. Mas a parte realmente de tratamento das denúncias, a gente agora, como eu falei, a gente tem o canal, tem o comitê, mas a gente ainda precisa operacionalizar esse comitê. Entendeu? A gente tem o regimento que já foi definido, mas precisa treinar as pessoas no comitê, né? E tudo isso, como eu estou falando, é difícil, vamos dizer assim, não é fácil, não é uma coisa fácil. Né? Até o ponto do código de ética, é uma questão de esforço, né? Mas você criar um grupo realmente que vai analisar uma denúncia, investigar, propor uma ação, né? A gente de fato, ainda está caminhando para isso. E o que a gente pensa, né? Uma vez que a gente está com um pontão, né? E a ideia do pontão é ter ações colaborativas. De fundação para pontão. E a ideia é a gente justamente oferecer, né, para os outros pontos da nossa rede que possam aproveitar da nossa experiência, né, através do nosso código de ética, o processo que a gente fez, poder eventualmente adaptar esse código de ética para a sua necessidade, mas também eu acho que seria uma coisa interessante a gente poder compartilhar com os outros pontos dessa estrutura de canal de denúncia e investigação, entendeu? Porque o canal de denúncia, como eu falei, é um canal externo. Então a gente contratou um canal. Se cada um for contratar um canal, vai sair muito mais caro do que se a gente, no nosso contrato, a gente pode, por exemplo, quando você fala de uma grande empresa, tem vários departamentos. Para atender todos do pontão. Você pode, como se fossem departamentos, entendeu? Então, ter denúncias que vão encaminhadas para o ponto tal, como se fosse a filial X. Beleza. Entendeu? Aí sim. Porque aí você tem uma economia de escala. E também o próprio comitê de integridade, porque, como eu falei, o comitê ele tem que ser uma estrutura um pouco autônoma, né? Não ficar muito vinculada numa instituição. Então, se a gente compõe um comitê que eventualmente reúna pessoas de vários pontos, entendeu? Então a gente pode ter um comitê único, né? Que atenda a todos do pontão. Região. Porque aí fica mais impessoal, né? E também dispendioso, porque geralmente não tem condição. Exatamente. Então a ideia, a nossa intenção, né, além de estar divulgando o programa, que é uma obrigação nossa, como você falou, uma ação educativa, né, e de divulgação, mas realmente, a gente não tem ainda uma proposta formulada, mas propor realmente para outros pontos que tenham interesse, né, em adotar um programa de integridade também, de a gente compartilhar a nossa experiência, compartilhar essa estrutura, né, de canal de denúncia, principalmente, e tratamento, que acho que seria um benefício para todos nós, né? Porque é uma divisão de custo, né? Poderia ser assim também, como se fosse um CD, né, um centro de denúncia. Direcionava para lá.
Eu acho. Né? Foi no ano da pandemia, no ano seguinte. E a gente ainda tem coisa. A gente não pode dizer que está totalmente pronto, entendeu? Então, se cada um for ter que percorrer esse caminho desde o início e tal, né? E se a gente, novamente, né, essa questão da sinergia, né? Se a gente tem um grupo forte, né? E que essas experiências vão sendo passadas, né? E, de repente, todos os pontos da nossa rede, ou um certo número deles, né? Tenham o seu programa de integridade, isso para a gente conseguir, eventualmente, um patrocínio, entendeu? De um projeto conjunto como esse do Pontão, vindo de uma empresa privada, ou de uma instituição financeira, ou até de uma empresa estrangeira, passa a ser mais viável. Porque essas grandes empresas, elas têm esse compromisso, entendeu? Às vezes a gente pensa assim, mas aqui a gente é muito pequeno, né? Mas é como eu falei, é uma cadeia, entendeu? Então, mesmo voltando para a área das empresas, né? Mesmo uma pequena indústria aqui do interior, se ela não tiver um programa de integridade, às vezes ela não consegue fornecer para uma grande montadora, por exemplo, entendeu? Porque a montadora tem o seu programa de integridade e ela só pode contratar empresas que têm um programa de integridade. Então, a gente, mesmo sendo pequenos, digamos assim, né, nesse sentido, né, se a gente se une, se a gente tem esse programa de integridade implantado, rede, né? É uma rede que já fortalece, né, e a gente passa a se credenciar para eventualmente disputar, né, buscar patrocínios de empresas maiores que a gente normalmente não tem acesso, né? Eu entendo, eu imagino que isso talvez fosse demandar a gente desenvolver um processo de adesão, né? Um processo de acolhimento. Então, assim, um determinado ponto de cultura que está no Pontão vai adotar o código de ética do Pontão, com todos os recursos que envolve isso. Sim. Então, o ponto de cultura se compromete com aquele código de ética, você tem que ter um momento em que os integrantes do ponto de cultura têm que tomar conhecimento do que é esse código de ética, como é que funciona o canal, e não sei o quê. E aí o ponto, ele adere ao código de ética do Pontão e a partir daquele momento ele tem um programa de integridade para chamar de seu. É isso aí. Né? E ele usufrui de todos os benefícios de segurança institucional que isso oferece. Acho que É isso mesmo. tem que ter, nessa história da atualização, vocês podem ter um caso específico aqui, por exemplo, que não está constando. Então vocês têm que... Por exemplo, a questão ambiental. Dentro do Pontão, hoje, nós temos pontos de cultura com conhecimento sobre legislação ambiental que é muito específico, né? Pode que até poderia colaborar para aperfeiçoar compor o código de ética. E aí a gente vai aperfeiçoando um código de nessa aí, ética. né? nessa aí de É um benefício que é um guarda-chuva. uma mudança, uma atualização ambiental. Porque isso também que o Marcelo está falando é outra coisa que a gente discutiu, né, Marcelo? Sim. Que seria um passo seguinte, digamos assim. Hoje a gente ter um programa de integridade como esse já é uma vantagem. Mas a gente pensa em passar a ter uma política de, por exemplo, projetos sustentáveis, né? Então vamos fazer um projeto cultural, a gente desenvolver, e aí pode ser, como ele falou, uma extensão até mesmo desse programa de integridade, em que a gente, assim como tem o nosso código de ética, a gente tem um conjunto de regras, de normas Ambientais. ambientais. Então, por exemplo, vamos abolir o uso de plástico, entendeu? Então, se a gente, a partir de um certo momento, pudesse ser assim, não, os nossos eventos culturais, a gente não usa nada descartável, né? E isso é um compromisso que a gente vai assumir. A universidade já prevê isso. Pois é. A Chica deu trabalho para os dois aqui. Eu vou ficar sabendo. Pois é. Né? Nós, por exemplo, o material que a gente usa, né? Esse material que a gente usa, que a gente manda imprimir pôster, não sei o que e tal, a gente pode se comprometer
no final do evento, dar um destino reciclável para ele, né? Tinha aqui aquela moça que faz artesanato com, né? Então, a gente pode ter uma rede de pessoas que vão reaproveitar esse material depois do evento. Dentro da né? universidade existe isso. Uhum. Tem um grupo, uma cooperativa de catadores em Belo Horizonte que eles passaram a reaproveitar aqueles murinhos que usavam para divulgação, para faixas de divulgação. Sim. Antigamente fazia no murim, né? Sim. Né? Então, e eles reaproveitam, eles criaram uma cooperativa dentro dos catadores para confeccionar roupas com aquele material. E vendem esse material, e com isso eles acabaram atraindo doação de muitas empresas de outros tecidos, outros materiais. Eles ampliaram essa costura deles lá dentro da cooperativa, e ainda formaram uma rede, porque o que sobra de material deles eles repassam para outros empreendimentos solidários que fazem outro tipo de trabalho com aqueles tecidos. Aqui na nossa rede, né, tem a Associação Margarida de Três Corações. Eles têm um posto de coleta seletiva na associação deles, não sei se vocês conhecem. Você vê isso, no mundo tem cada buraquinho para você colocar Tipo de material. Interessante, isso aí é uma coisa difícil de conseguir conscientizar as pessoas. Eu fui síndica no meu prédio, que luta foi para eu conseguir botar na cabeça das pessoas que tinham que botar as coisas no reciclável. Porque nós temos um reciclável e tem aviso, mas mesmo assim ainda tem gente que vai no outro lixo e coloca. É impressionante isso. Três Corações diminuiu. Três Corações está desesperado. Eles podem passar por essa experiência deles e podem também receber material reciclado, para reciclagem. Né? Então, se a gente, nos nossos projetos, se compromete que aquilo que puder ser reciclado vai ser reciclado, aquilo que tiver que ser descartado vai ser descartado. Isso aí né? está fazendo parte do como é que se trata com o meio ambiente. Evitar de descarte de material feito de cunha, plástico, descarte de material papelão, descarte de talherzinho, plástico. Rapaz, nós ele carrega o prato dele. Nós fomos lá em Natel conhecer o serviço de reciclagem dele por causa do meu filho, que era da Marinha. Um trabalho descartável maravilhoso. Inclusive, nós conhecemos o pessoal através daquele dia que eles estavam lá, naquela pracinha ali de Lambaria. Aí o vereador com o rapaz deu ponteiro para Marcelo entrou em contato, ela é professora e é responsável, né? Eles têm uma casa lá na Inatel só para isso, e uma outra parte de uma outra casa que é para até dar atendimento, né? Tem cursinhos lá então nós vemos lá reciclável de parte eletrônico, pilhas, esses negócios. A gente acabou conhecendo essa parte. Nossa. Uma interação, isso aí. Uma interação para chegar a um consenso final do que fazer com o código de ética, por exemplo. Porque muitas vezes esse tipo de iniciativa pode qualificar um projeto da gente, por exemplo. Você quer, né, aumenta a competitividade do teu projeto. Você apresenta o projeto, você fala assim, não, no final do projeto, nosso projeto tem uma preocupação com o meio ambiente, não sei o que, não sei o que. Às vezes você quer fazer isso, mas você não tem estrutura para fazer. Agora, quando essa estrutura é estabelecida no top-down, dentro do contexto do pontão, às vezes fica mais fácil você implementar um negócio que sozinho você não ia conseguir fazer. Né? E aí aumenta a competitividade para todo mundo. Uma coisa fácil para começar é pedir para as pessoas, mesmo utilizando o descartável, nem sempre a gente consegue evitar, que eu uso um copo, jogo fora, vou lá, pego outro para beber água de novo. Guardo o mesmo copo até o final do evento, uso o mesmo. Já é alguma coisa. Não largar jogado, esparramado, tendo cuidado de colocar no lixo e
educadamente colocar no lixo correto. Sim. Isso aí já são pequenas ações que podem ser pedidas até no microfone. Pessoal, reutilize o copo que vocês estão usando. Pessoal, bota um cartazinho. Aí avisa, né? Avisando do microfone, não deixe lixo no chão, não jogue papel no chão. Isso tudo vai educando. Se preocupa e já faz assim, já vai direto, né? Eu bebi lá meus coisas todas, fica tudo com lata de lixo lá, que é ali no lugar. Acho que ele tinha Salva dinheiro. Só um complemento ainda, falando no reciclável, em recicláveis. Não sei se você sabe, o Claudião, além do belo trabalho que ele faz na música, né, com a banda que ele já tem, né, tanto tempo já nessa batalha aí com a banda. Hoje, graças a Deus, as coisas estão indo melhor para ele lá. Mas ele faz um trabalho de recicláveis, não sei se você já viu ainda. Uma outra oportunidade, nós vamos fazer um evento e trazer todos os instrumentos que ele tem em PET. Pandeiro, tamborim, surdo, entendeu? Tudo de reciclável. Então é uma percussão completa, e ele mesmo que faz. Mas é coisa linda, e tem que ver o som que tem aquele instrumento. O Claudião tem um pandeiro que ele faz com reciclado, que eu tenho lá em casa um pandeiro de Orman, de madeira, com pele orgânica, e tem o do Claudião, que é da Raquel. Tem hora que eu prefiro tocar o dela. O meu que eu paguei caro. O dela, o som é bom, é leve, é bom para estudar. Esses dias a minha irmã falou assim, pô, queria comprar um pandeiro para começar a aprender. Falei, ó, tem esse aqui. Mas conversa com o mestre Claudião, porque o que ele faz de material reciclado, o som é bom, ele é bom de segurar, é leve. Se você aprender a estudar, eu tenho certeza que você vai ficar muito bem atendida com esse instrumento. É um instrumento para ela levar para 1 ano e meio, 2 anos de estudo sem precisar de outro. E além de tudo, deve ser barato. Não, e a E divulgação. bonito, não é? E único. Só tem aquele. E a divulgação que ele faz? Quando ele leva as crianças para se apresentarem, ele leva os instrumentos normais, mas leva esse reciclado também. E o que ele faz? Ele distribui para toda a plateia que está lá, empresta para toda a plateia esses materiais reciclados, para todo mundo acompanhar e tocar junto, experimentar. Tem um som excelente. Lá em Lambari, o pessoal estava fazendo lá. Viram com alguém que não me lembro de onde era? Surdo. Mas a pele com um saco de cimento. Saco de cimento. Legal. Pega o saco, tem um tratamento que faz, eu não me lembro, não sei qual é direito, e pessoal do Pungado. Um saco de cimento que fica excelente, som maravilhoso. Não rasga nem nada. Saco de Deve dar um cimento, banho nele, né? descartável. Tem alguma coisa que eles fazem que fica. Mostrou. Interessante é o som. Pois é. Tem um Não, som esse excelente. Claudião, esse pandeiro, é claro, né? Por exemplo, o pandeiro que você compra, ele tem um ajuste. Você parafusa ele, você consegue dar o tom e tal. O dele não. O dele você ajusta no fogo, você esquenta aqui e tal, e ele é muito bom de tocar. É diferente, é um pouco mais rudimentar. Mas, meu amigo, o som dele, quando você dá o tomzinho dele ali, que você deu a temperatura certa, não perde em nada. Não perde em nada. Né? E todo feito com material descartável. Taxinha, não sei o quê, bonitinho, ele decora com uma gracinha o instrumento. Mas é isso, bacana. Espero que tenha sido útil, né? Foi útil, tá? Não sei se... Eu tentei fazer o melhor possível para trazer esses lembretes aqui anotado aqui, por isso que eu tinha questão de distribuir dentro. Sim, muito bem. Fizesse lá no PowerPoint, você ouve, Teria perdido. logo, perdeu, né? Aí tá gravado. Eu quero aproveitar, eu vou repetir a chamada do começo, porque eu não falei o evento, né? Então, vou fazer de conta que a gente está começando de novo, né? Então, a gente está aqui hoje, no dia 4 de julho de 2026, numa ação do Pontão do Rio Verde, né? Que está no contexto de um projeto que foi aprovado no edital do primeiro ciclo da PNAB estadual, né? Estamos aqui na sede da Associação Cultural Bateria Nota 10, em Varginha, o segundo encontro regional de pontos de cultura
da Bacia do Rio Verde, né, o Pontão de Cultura do Rio Verde, hoje com uma palestra aqui do Marcelo Cortes, que veio nos falar sobre o programa de integridade do vagão, né, que é uma das metas que a gente tem dentro do projeto, que é a divulgação desse programa de integridade para todos os pontos de cultura. E é isso, o Marcelo hoje fez uma apresentação para a gente. Marcelo, muito obrigado, viu, por ter vindo, foi muito rico para a gente. A gente às vezes ouve falar, tem uma ideia do que é, mas só quando a gente senta, começa a perguntar e entender, que a gente entende a que distância que a gente está de fato de implementar. Porque às vezes fica parecendo uma coisa muito distante, mas quando alguém esmiuça para a gente falou, rapaz, não é que é possível, não é que dá para fazer, né? É claro que às vezes assim, um programa de integridade não se aplica a todos os pontos de cultura. Por exemplo, o Maraquete é um coletivo. A gente não tem processos tão complexos, mas, por exemplo, a Fábrica dos Sonhos já é uma associação, Bateria Nota 10 é uma associação, trabalha com crianças, trabalha com públicos diversos. Então, já começa a ficar muito mais necessário, não é só interessante, é necessário. Né? E esse horizonte que você colocou da gente... É onde se aplica, né, essa relação com criança, por exemplo, que não, acho que não é uma... Né, não é um foco no nosso... Não, a gente tem também sessões de cinema para crianças, cinema na escola. Não, mas não tem no código de ética. Não sei, não me lembro coisa se a que gente possa colocou acontecer específico na relação com... Não entrou na tabela de risco. Pode ser que não. Exatamente. Mas por isso que tem essa evolução. À medida que o outro Pode revisar. paga, né? Uma necessidade, a gente adequa Tá aí, ó. e ajusta o nosso também. O meio ambiente, né? Mistura, atualização, a gente vai somando coisinha lá. Então é isso aí, muito obrigado. Não. Obrigadão aí, foi bom, foi bem. Foi ótimo. Foi ótimo. Obrigado, viu? Oi, Edmarli, brigadão, viu, por tudo, por receber a turma toda aí, cara, com o maior carinho. Obrigado, viu? Muito bom. Estamos à disposição. O telefone pode ficar. Beleza. Telefone zap, né? Sim, tá anotado. Pode anotar. Paulo, esse deu ao meu pai.